uma batida eletrônica ensurdecedora, um vocal distorcido carregado de agonia e um bumbo que parecia explodir no peito dos ouvintes foram os elementos necessários para criar o hino de arena mais avassalador do século XXI e redefinir completamente as fronteiras entre o rock e o pop moderno. Quando Imagine Dragons lançou a música Radioactive, a indústria musical tradicional simplesmente não sabia onde encaixar aquele som caótico, pesado e estranhamente comercial. As rádios de rock achavam pop demais, as rádios pop achavam pesado demais, mas o público ouviu ali o rugido de uma nova geração de estádios. O que começou nos cassinos esfumaçados de Las Vegas se transformou em uma força da natureza que conquistou o planeta, rendeu prêmios Grammy, e estabeleceu a banda liderada por Dan Reynolds como uma das maiores máquinas de hits da história do entretenimento global. A trajetória desse projeto é a prova viva de que, para dominar o mundo, você precisa criar uma sonoridade que seja grande demais para ficar presa dentro de um estúdio. Para entender como esse fenômeno se consolidou, precisamos voltar para o início da década de passar pelas noites incansáveis de Las Vegas, onde a banda construiu sua resistência física e musical. Eles tocavam em palcos improvisados, diante de apostadores distraídos, fazendo shows de até 4 horas de duração para conseguir pagar as contas. Essa rotina massacrante, longe de desanimá-los, funcionou como um laboratório de teste cirúrgico. Dan Reynolds aprendeu a ler o comportamento das pessoas, entendendo exatamente qual tipo de frequência, ritmo e entrega vocal era capaz de fazer alguém parar o que estava fazendo para olhar para o palco. Foi ali que eles perceberam que a música deles precisava ser épica, dramática e imensa. Quando finalmente assinaram com uma grande gravadora e entraram em estúdio para produzir o álbum de estreia, eles já sabiam que o rock tradicional precisava de uma injeção de adrenalina eletrônica para sobreviver nas paradas modernas. O lançamento de Radioactive deixou um gancho de impacto imediato na cultura pop. A música começou a escalar as paradas de sucesso de forma lenta, porém imparável, quebrando recordes históricos de permanência na Billboard Hot 100. O segredo daquela faixa residia na sua produção cinematográfica, que misturava guitarras distorcidas com o dubstep que dominava as pistas de dança na época, criando uma atmosfera pós-apocalíptica que parecia a trilha sonora perfeita para o fim do mundo. O videoclipe bizarro, envolvendo lutas de bichos de pelúcia em um ringue underground, capturou a estranheza da era digital e gerou bilhões de visualizações, provando que o Imagine Dragons jogava com regras próprias. O público encontrou na letra, que fala sobre despertar e revolução interna, um hino de superação pessoal que serviu de trilha para trailers de videogames, competições esportivas globais e filmes de grande orçamento, expandindo a marca da banda para muito além do circuito musical. Mas o grande milagre do Imagine Dragons acontece quando essas produções monumentais são transportadas para os shows ao vivo. Muitas bandas de estúdio murcham quando precisam encarar o eco de um estádio lotado, mas o Imagine Dragons cresce. Dan Reynolds se transformou em uma das presenças de palco mais físicas, enérgicas e viscerais da atualidade, correndo de um lado para o outro, subindo nas estruturas e espancando tambores gigantescos colocados no centro do palco. A inclusão da percussão massiva ao vivo virou a grande assinatura visual e sonora do grupo, fazendo com que cada espectador na última fileira do estádio sentisse o chão tremer. Eles entenderam que um show moderno não é apenas sobre tocar as notas corretamente. É sobre criar uma experiência catártica onde dezenas de milhares de vozes desconhecidas se unem em um único coro ensurdecedor. Essa fórmula grandiosa garantiu a eles o topo dos festivais mais importantes do planeta. Após o sucesso estrondoso do primeiro ciclo, o grande desafio era provar que aquela identidade grandiosa não era uma fórmula desgastada. A resposta veio nos anos seguintes com uma sequência avassaladora de álbuns que continuaram a produzir hinos de arena instantâneos como Believer, Thunder e Natural. Em vez de recuar diante das críticas dos puristas do rock que os acusavam de serem comerciais demais, a banda abraçou o rótulo de rock pop com orgulho, refinando ainda mais a mistura de refrões gigantescos, batidas urbanas e letras confessionais sobre saúde mental, dor e resiliência. Essa honestidade brutal nas composições de Dan Reynolds, embalada em uma sonoridade feita para massas, criou um escudo de lealdade indestrutível entre o grupo e seus fãs. Eles se consolidaram como os verdadeiros arquitetos da música de arena contemporânea, ditando como o gênero deve soar para se manter relevante em uma era dominada pelos ritmos urbanos e digitais. A consistência impecável do Imagine Dragons ao longo dos anos nos mostra que o tamanho do sucesso deles é diretamente proporcional ao tamanho de sua ambição artística.
Eles nunca tiveram medo de soar exagerados, barulhentos ou dramáticos, porque sabiam que o coração do público clama por músicas que evoquem sentimentos grandiosos. Eles saíram do anonimato de Nevada para reescrever o conceito de espetáculo em estádio, mostrando que o rock e o pop podem coexistir no mesmo espaço de forma harmônica, poderosa e inesquecível. Se você também se arrepia toda vez que ouve a introdução pesada desse hino de arena, se já gastou a voz cantando os refrões deles em um show ou se simplesmente admira a capacidade dessa banda de colocar o mundo inteiro para pular, deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Aproveita também para se inscrever para não perder nenhuma das nossas análises profundas sobre os bastidores da história da música e da cultura pop. Deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo qual é a música do Imagine Dragons que mais te dá energia e se você acha que eles são a maior banda dessa vertente na atualidade. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.